Prepara que teremos aí novidades nas próximas semanas. Tem uma notícia aí que parte da imprensa ignorou completamente e a parte da imprensa aí que falou sobre isso, ó, foi lá bem pequenininho, notinha de rodapé, que é o seguinte, quem acompanha aqui o Plantão Brasil vai se lembrar que faz mais ou menos 3 semanas eu falei, tava num contexto de que o Arthur Lira tava tentando enquadrar o Lula e o Lula ali brigando e tal. E eu falei, olha, o Flávio Dino, ele deu ali 15 dias para que os presidentes da Câmara, do Senado e da República, no caso Lula, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para que eles expliquem por que o Bolsolão, ou seja, o orçamento secreto, continua secreto. Por que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão mandando emenda para um monte de lugar e ninguém sabe quem está mandando essa emenda, o que aconteceu. Se a resposta não for muito convincente, teremos uma investigação, viu? Lembremos que em 2022, no comecinho do ano, o STF acabou com o orçamento secreto e disse ali, tomou uma decisão dizendo que, esse tipo de emenda, que se chamam emendas RP9, que era o Bolsolão, usado para roubar muitos bilhões de dinheiro público, pode até continuar existindo, mas tem que ser transparente, tem que saber quanto foi enviado por cada deputado, para cada cidade, quem enviou, quando, como, por quê, etc. Ok. O que acontece é o seguinte, começa o governo Lula brigou para ter o mínimo possível de Bolsolão, porque é uma emenda que ele não tem controle. Ele é obrigado a pagar, sai dinheiro dos cofres do governo federal, mas quem tem controle são Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ou seja, pega a verba federal que deveria servir para o Lula fazer o toma lá da cá e fazer as negociações para conseguir aprovar os projetos de lei, e na verdade está dando poder pro Lira e pro Pacheco, que são 2 bolsominions. Mas, peraí, tá ruim, né? Tá muito, muito ruim. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, teve um toma lá da cá enorme e o Lula conseguiu barrar aí boa parte do orçamento secreto. Porém, os bandidos sempre dão um jeito. Eles pararam de usar a emenda RP9, que é esse tipo de emenda que era a do Bolsolão. A imprensa chamava de orçamento secreto para parecer que não era crime, né? Porque, o governo Bolsonaro não vai falar de escândalos de corrupção e tal, não falavam, abafavam, né? Às vezes chamavam de orçamento paralelo, que aí é que realmente o paralelo, secreto você ainda fala, na política não deve ser secreto, talvez você faça ligação, mas paralelo é para não ligar mesmo a crime. Mas enfim, o Bolsolão, não tendo mais o Bolsolão, eles resolveram fazer o seguinte, no orçamento para 2024, eles colocaram um novo tipo de emenda, chamada emendas RP2. Essas eram RP9, agora são as RP2. A emenda RP2 também é conhecida como emenda PIX. Como assim, Thiago, emenda PIX? É porque o PIX não cai na hora? Fez o PIX, caiu na hora? Pois bem, a emenda PIX é a mesma coisa. O deputado manda e cai já no dia seguinte, às vezes no mesmo dia já cai na conta da cidade. Ou seja, se o cara quer roubar dinheiro rápido, ele já faz aquilo, já cai o dinheiro, eles já roubam. É assim que funciona a emenda RP2. Agora você está falando, Thiago, o Lula não tem o que fazer. Não tem maioria, vai fazer o quê? Ele é obrigado a pagar a emenda, isso é o pior. Ele é obrigado, são emendas impositivas. Impositivo é o seguinte, é imposição. Ele não tem nem como não pagar. Aí você diz, nossa, que coisa. Pois bem, entidades aí de esquerda passaram a questionar no STF e enviaram para o ministro Flávio Dino um relatório dizendo, olha, estão sendo pagos bilhões em emendas e não sabemos quem está pagando. Só sabemos para onde vai o dinheiro, não sabemos para quê e nem quem enviou. Então é secreto, é de novo um orçamento secreto, mudou de RP9 para RP2, mas são os bandidos ali que estão ali se adaptando. Se você proíbe um crime, ele muda um tantinho ali. Pois bem, o Flávio Dino pediu explicações. Eu falei aqui na época, eu dei um spoiler, eu vou falar, olha, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, vai fazer ali a explicação da União do governo federal, vai ser, olha, a gente é obrigado a pagar, a gente paga. Eles são obrigados a dar transparência a isso. Por que eles não dão transparência a isso? Aí tem que ver por eles. Eles falam, olha, tantos milhões para o município tal. A gente manda o dinheiro. O ministério tal, vamos supor, o Ministério da Saúde tem que mandar 3 milhões para o município tal, porque está ali nas emendas RP2. É obrigado a mandar. Manda. Ah, mas quem foi que indicou? Mas o relator do orçamento, ou seja, aliado do Arthur Lira, é ele quem está mandando, a emenda é do relator. Se o relator não fala quem que pediu para ele mandar, aí é com o relator. Esse tipo de coisa que é o puro suco de Brasil. Se chama emenda do relator, para quem não sabe o motivo, porque o que eles criaram esse tipo de emenda é o seguinte. O relator do orçamento lá do ano passado, o orçamento que foi aprovado para esse ano, ele tem essas emendas para ele escolher para onde vai. E aí esse relator faz a politicagem que quiser com os políticos.
E aí ele faz o toma lá da cá, compra votos de políticos, faz a corrupção, leva o dele. Obviamente o relator é escolhido pelo Lira e pelo Pacheco. E aí ele não diz quem realmente é que mandou a emenda para tal lugar. E no qualquer país sério, o relator seria preso. Ah, você não sabe quem mandou? Então você vai preso. Qualquer corrupção com essa emenda, a culpa é tua. Ah, mas não fui eu. Pô, desculpa, tá o seu nome lá. Acabou. Mas Brasil, pô, vai prender o aliado do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco. É de esquerda o relator? Não. É do PT o relator? Não. Então não prende, gente. No Brasil, só se prende petista. A gente tem que lembrar disso aí. Para prender alguém que não é petista é um parto. Olha aí, para prender o Bolsonaro, tanto de investigação, com todos os crimes, para prender ele daqui a algumas semanas ou alguns meses, ou alguns já falam depois do julgamento, etc. Ah, se alguém de esquerda. Não, primeiro a gente prende, depois a gente vê o que aconteceu. Olha o Delcídio do Amaral, ele era líder do governo Dilma no Senado. É como se fosse o relator agora do orçamento, que é o líder aí da oposição. O cara era líder do governo. Meteram o pé na porta, arrombaram o gabinete dele, fizeram busca e apreensão, prenderam ele, para depois de 3 anos verem que ele era inocente. Primeiro prende. É assim que funciona o Brasil, viu? Isso é puro suco de Brasil. Só que agora temos Flávio Dino. O Flávio Dino mandou a Câmara e o Senado responderem. A resposta deles foi péssima. Péssima. Tanto Câmara quanto o Senado deram respostas praticamente iguais. Copia e cola. Opa. Parece aí que colocaram aí advogados parentes da Gabriela Hart. Câmara e Senado disseram o seguinte: olha, a gente não utiliza mais as emendas RP9, que são as emendas do orçamento secreto do Bolsolão. Essas emendas não são mais utilizadas. Foi dada toda a transparência com essas emendas. Estamos falando aqui de outra coisa, estamos falando das emendas RP2. Essas emendas são pagas pelos ministérios aos municípios indicados. Quem tem que dar a transparência é o ministério, não somos nós. Mas vocês que indicam. Mas quem tem que dar transparência é o ministério. Só que os ministérios também não sabem o que diz aí o governo. A gente não sabe. Ou seja, quem indica a verba, que são Câmara e Senado, está jogando a culpa no governo. Só que eles não indicam quem é que indica. E aí ninguém fica sabendo. Fica secreto. Eles dizem, não, olha, a gente avisou para os ministérios quem foi. Imagina você, vou te dar um exemplo. Chega lá o aliado do Arthur Lira, o relator, e diz, o parlamentar tal aqui, aliado do Arthur Lira, quer mandar 3 milhões de verba ali para comprar trator, sei lá onde. Tá bom. Aí vai lá o ministério que é do desenvolvimento regional, por exemplo, o ministério que é responsável por isso, e fala, tá bom, vou mandar ali a verba. Obrigado a mandar? Manda a verba. 3 milhões ali para o município tal. Só que quem tem que falar qual foi o parlamentar que mandou essa verba são eles. Se eles não falam, o ministério é obrigado a mandar a verba. Mandou. Sem saber o parlamentar. E aí, agora aqui, o Flávio Dino pede explicações. Então, qual verba foi mandada por quem? Queremos a transparência aí. Os ministérios dizem, o governo federal diz, a gente não recebeu qual parlamentar que estava indicando a verba. A gente é obrigado a pagar, a gente paga. E os parlamentares que indicaram dizem, não, o governo que tem que indicar, não somos nós. Olha só a cara de pau deles. Então tem uma chance enorme agora. Lembre-se, tudo é bastidor, tudo é articulação. Na política é assim. Eu, Thiago, particularmente não gosto. Eu prefiro que faça valer a lei, doa quem doer, vai pra cima e prenda e enjaule todos os bandidos. Mas a gente sabe que não. Que tudo, infelizmente, é articulação. E aí o que acontece? O Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, principalmente o Rodrigo Pacheco nesse ano, começaram a bater de frente com o Lula e começaram a se aliar com bolsonaristas. Rodrigo Pacheco está fazendo uma das piores coisas que eu já vi um político fazer, que é ele se aliou aos fascistas e ele está sendo humilhado todos os dias pelos fascistas. Essa semana mesmo o Magno Malta xingou ele de tudo que é nome porque ele chamou a Anitta lá para conversar no Senado. Semana retrasada, o Nicolas Ferreira chamou ele de covarde na frente de todo mundo. Frouxo. Depois o Gustavo Guerra também chamou ele de covarde, para baixo, daí para baixo. Antes disso, nos Estados Unidos, os parlamentares bolsonaristas xingaram o Pacheco de tudo que é nome. E ele se alia a essas pessoas aí. Para fazer o toma lá da cá contra o Lula, ele se alia a quem tá xingando ele e achincalhando ele. Esse aí é Rodrigo Pacheco, tá cavando a própria cova, é isso que ele tá fazendo. Ele vai ficar sem apoio da esquerda, que não vai ter, e vai ficar sem apoio da extrema-direita. Vai ficar ali em cima do muro levando tiro dos dois lados. É isso que vai acontecer com o Rodrigo Pacheco. Pois bem, o Arthur Lira, ele tem o lado dele, que é o lado dele mesmo. Então ele faz o toma lá da cá aqui, faz ali e tudo mais. Ok. Ele estava também começando a bater de frente com o Lula. Várias vezes eles batem de frente.
O Lula teve uma reunião no final do mês passado com o Arthur Lira, só os dois, a sós. Depois dessa reunião, o Lula passou a fazer várias atitudes do governo contra o Arthur Lira, contra coisas que o Arthur Lira não gosta, e o Arthur Lira engoliu tudo seco. Não sei o que foi dito nessa reunião. Na semana daquela reunião, o Lula tinha se reunido com o Flávio Dino, com o Cristiano Zanin Martins, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, 4 ministros do STF. Depois se reúne com o Arthur Lira. Aí o Lula começa a bater, demitiu um primo do Arthur Lira do INCRA, que estava num cargo que tinha muita verba se ele quisesse roubar, demitido. Você é ruim, sai. Aí começou a tirar aliados do Lira de cargos estratégicos, começou a passar coisas que o Lira não gosta, e aí fica aquela, peraí, se o Lula tivesse tanto sem poder assim de articulação, ele não ia para cima do Arthur Lira como está indo, porque o Lula é um político pragmático, ele gosta de união, vamos nos unir aqui, vamos todos juntos, não gosto de você, você não gosta de mim, mas pô, quando a gente estiver junto, a gente sorri, a gente faz uma piadinha, a gente vai, a gente vê o que é bom aí, porque o Lula sabe que ele precisa de apoio, porque ele tem que aprovar projetos de lei para o Brasil ir para frente. Lula sabe que não dá para bater de frente como fez a Dilma, senão ele leva um golpe. Tem parte da esquerda que adora desinformar e despolitizar, que acha que não, política é você chegar lá com o pé na porta e falar, ô Lira, você é um ladrão mesmo, ó, esse centrão, não quero vocês, e aí o que acontece? Leva golpe. Tem uma parte da esquerda que adora ficar pregando isso e adora ficar criticando o Lula, falando, o Lula está se vendendo ao centrão. O Lula vai fazer o quê? Ele não teve a maioria. E quem é plantonista aqui há muito tempo sabe, eu avisei muito antes. Se não eleger uma maioria com o Lula, ele vai ter que ficar fazendo lá barganha com o centrão. E o pior, é barganha com bandido. Quando esses bandidos começarem a cometer crimes, vão jogar todo mundo na culpa do Lula, na conta do Lula. Sendo que ele não tem maioria, ele não pode fazer o que ele quer. E o pior, não apenas ele não tem maioria, ele tem um congresso muito mais difícil do que o congresso que a Dilma tinha. Nossa, aquele congresso nacional de 2016, pro Lula, ia ser baba. O de hoje é 100 vezes pior. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Flávio Dino agora vai decidir se ele inicia uma investigação ou não. Então tá nas mãos do Flávio Dino. Óbvio, ele não vai... Acredito eu, tá? Pode ser que aconteça. Ele não deve fazer isso amanhã ou depois. Ele deve ficar com isso aí na mesa. Por quê? Porque enquanto isso estiver na mesa dele, sem ele decidir se abre ou não a investigação, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e os aliados deles ficam assim, opa, talvez dê ruim para mim. Olha só uma sinalização aí do Arthur Lira. O Arthur Lira chegou essa semana e disse aí ao Lula que, Lula, eu vou te dar poder de veto quanto ao candidato que eu vou apoiar para a presidência da Câmara dos Deputados. Quem acompanha a política, assim, e quem está lá em Brasília, os repórteres da imprensa, jamais diria que o Arthur Lira ia avisar isso para o Lula uns 3 meses atrás. Diriam, não, o Arthur Lira vai para cima. Eu vi até o pessoal na Globo, os comentaristas, e as comentaristas até felizes que o Arthur Lira está indo para cima do Lula. Eles são naquele quanto pior, melhor, né? E aí, não. E eu já dizia, o Lula vai enquadrar o Arthur Lira bem enquadrado. Enquadrou. Agora o Arthur Lira já dá para o Lula a chance de veto. O Arthur Lira tinha como candidato oficial o Elmar Nascimento do União Brasil, que é um inimigo do PT lá na Bahia faz muito tempo, inimigo do Rui Costa, que é o ministro mais importante do Lula. Aí você fala, peraí, esse cara, presidente da Câmara, vai dar ruim. O Lula nunca falou que não, porque exatamente, ele é político, ele não vai barrar o nome. Mas aí agora o Lira chega e fala, Lula, se tiver alguém que você não gosta, pode vetar o nome, eu apoio o outro, tá? Já deu pro Lula mais poder do que a gente imaginava que ia dar tão cedo. A eleição é só em fevereiro do ano que vem. Estamos em maio, faltam 9 meses. E o Arthur Lira já está aí, recuando contra o Lula. Não sei o que foi dito naquela conversa, mas o Lira está recuando muitos passos. Então agora, temos iminência aí de uma investigação contra... Lembre-se, isso vai pegar diretamente o Bolsominions. Você acha que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão mandando verba secreta para quais parlamentares? Para parlamentar bolsominion, para parlamentar do centrão, para parlamentar que na hora de votar, vota contra o governo, tá? Contra eles. Esses é quem serão aí os principais alvos aí de investigação, caso tenha investigação, e investigação com o Flávio Dino ainda. Se alguém acha que o Alexandre de Moraes, olha, ele foi para cima com coragem contra os bolsonaristas, o Flávio Dino vai 100 vezes com mais afinco. Então, vai ficar ruim para esse pessoal. Agora, no toma lá da cá, o Lula conseguiu. Mas saiba, é tudo articulação. Já estão tentando articulação aí, até alguns de esquerda para salvar o Cláudio Castro. Tô vendo gente de esquerda aí falando, não, porque se o Cláudio Castro for caçado no Rio de Janeiro, aí o Bolsonaro vai colocar o Flávio Bolsonaro como candidato a governador na eleição que vai ter aí.
Porque se o Cláudio Castro for cassado e o vice dele também, serão convocadas novas eleições para o governo do Rio de Janeiro. Aí já estão falando o mesmo que fizeram no caso do Sérgio Moro. Olha a articulação. Tem a parte da esquerda que cai nessa. Eu fico pasmo. Ai não, porque se o Sérgio Moro for cassado, vai ter eleição e a Michelle Bolsonaro vai ser candidata. Então não caça mais ninguém da direita, né? Porque se alguém da direita for cassado, tem sempre a sombra de alguém da família Bolsonaro que vai concorrer à eleição e ganhar. E olha, é melhor o bandido Sérgio Moro do que a Michelle Bolsonaro no Senado. Olha, é melhor o bandido Cláudio Castro do que o Flávio Bolsonaro no governo. Apesar de realmente ser melhor esses dois aí do que os substitutos da família Bolsonaro, ainda mais você pensando que o Sérgio Moro vai ser pego pelos crimes dele, tem uma coisa. Eles usam isso como terrorismo para a esquerda ficar com medo e falar, não, deixa todo mundo impune. Você só vê anistia para a direita, né? Quando é para pegar gente de esquerda, aí não tem essa de, se prender não sei quem, vem outro ali. Não, prendem todo mundo. Prende o Moro, vem a Michelle. Não, a Michelle também vai dar presa. Prende a Michelle também, porque é criminosa também. O quê? O Cláudio Castro, gente, até a eleição, o Flávio Bolsonaro também estará preso. Seria assim se eles fossem todos de esquerda. Tem dúvida? Se o Sérgio Moro fosse um político de esquerda, tivesse cometido os mesmos crimes, só que ele fosse de esquerda, Sérgio Moro teria sido cassado. Se a Michelle Bolsonaro fosse de esquerda, ela estaria já presa, provavelmente, ou seria presa antes da eleição para não concorrer. Se o Flávio Bolsonaro fosse de esquerda, jamais se cogitaria ele ser candidato ao governo, porque já estaria preso. O Cláudio Castro já estaria afastado, faz muito tempo, mas como são todos de direita, fica nessa. É por isso que eu falo, a gente precisa de mais apoio nas redes sociais, a gente precisa ter mais voz. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir indo pra cima, porque olha, se a gente ficar sem se engajar, ficar quieto, a direita vai passando a boiada. Obviamente, o Lula tá lá na presidência fazendo as articulações possíveis que dá para ele fazer, mas você vê que o golpismo tá sempre à espreita, sempre à espreita. Eu peço aí a sua inscrição, falou!